Meus amigos seguidores do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo o nosso vídeo aí. Vamos lá, vamos falar mais de planejamento patrimonial, vamos difundir a cultura de planejamento patrimonial, tão necessária e cada vez mais necessária nos dias de hoje, para a gente proteger o patrimônio, a gente evitar uma sucessão caríssima que é o inventário, que pode gerar diversos problemas, para a gente resguardar o nosso patrimônio contra fraudes. E hoje eu vou trazer um caso aqui, sem citar nomes, mas está aí na internet para as pessoas verem. Um advogado usou da confiança da cliente e simplesmente sumiu com 8 milhões de reais da senhora, que hoje vive vendendo mel em uma feira para sobreviver. A senhora com a família, com a vida feita, tudo de acordo com o que planejou para a sua vida, 8 milhões de reais, ela viveria tranquila, mas quando esse advogado teve o conhecimento, teve a informação de que essa senhora dispunha de 8 milhões de reais, aproximou-se, né, através da indicação da sua mãe, que era psicóloga dessa senhora, aproximou-se da senhora, oferecendo segurança, oferecendo diversas benesses em confiar nele para administrar esse patrimônio, para fazer o que ele indicaria para ser feito com o patrimônio. Moral da história, ela estava com receio de sucessão, com receio de disputa por esse patrimônio dela. Então ele sugeriu que ela enviasse esse patrimônio para o Uruguai. E assim ela fez, confiando no advogado. Transferiu o patrimônio para o Uruguai e lá no Uruguai o patrimônio simplesmente desapareceu. Desapareceu. Ele usou, a investigação está indo nesse sentido, o processo não está concluindo ainda, mas ele usou de documentos falsos, segundo a informação, para sumir com o patrimônio, para retirar o patrimônio da conta criada para a senhora e bau, acabou o patrimônio. Então veja como é importante a gente ter essa cultura de planejamento patrimonial na nossa vida, de controle do nosso patrimônio, né? E se pode existir alguma dúvida em relação à sucessão daquele patrimônio, o planejamento patrimonial vai retirar toda essa dúvida. A gente trouxe nas palestras que a gente faz, mostrando o caso dos famosos que não deixaram o seu patrimônio já direcionado, já tudo resolvido para os seus herdeiros, e aí o problema fica gigantesco na falta dessas pessoas. Então, quando se fala em planejamento patrimonial, a gente fala em segurança, a gente fala em antifraude, porque quando a pessoa tem o seu patrimônio protegido, e principalmente quando ela tem a noção do que ela precisa fazer e ela faz de acordo com uma orientação profissional adequada, não existe quem vá ludibriá-la, porque ela tem a cultura, ela sabe o que ela fez e o que acontecerá com o patrimônio daí em diante. Então, essa cultura de planejamento patrimonial é o que falta na vida do brasileiro. Quer dizer, as pessoas estão já começando a buscar o trabalho, porque estão vendo a necessidade de se deixar o patrimônio resolvido e isso cada vez mais vai tomando conta da sociedade. Um lote vago é diferente de um lote ocupado, alugado para terceiros, né, com um contrato de aluguel que se prevê todas as garantias de retomada do imóvel e tudo mais, que a gente tem alguns detalhes no nosso grupo que a gente faz e que evita até que juízes possam entender que não vão fazer a desocupação porque ali tem uma questão social, a família não tem por onde ir. Não. No nosso contrato, a gente coloca uma cláusula, que é o pulo do tigre, que evita que o juiz tenha essa discricionariedade, que o juiz tenha esse poder de dizer se vai sair ou não. O juiz simplesmente tem que mandar sair, certo?
Então, um lote desocupado, cercado, mas desocupado, ele não tem proteção. É o patrimônio no CPF, que a gente diz, né? Um lote alugado para uma pessoa, né, com um contrato de aluguel bem feito, ninguém vai invadir aquele imóvel, tá ok? Então, é o imóvel no CNPJ, é o imóvel dentro de uma holding. Então, essa proteção é essencial. Não deixe o seu patrimônio solto. O Brasil é o país dos fraudadores. As pessoas, quando têm conhecimento, e hoje em dia você abre uma empresa, você começa a receber ligações de banco e de outras, e certificação digital, ou seja, dentro da Juseng, ao que parece, tem informação, as pessoas têm informação de quem está abrindo empresas. E será que nos outros órgãos públicos não se tem isso? E eu acredito que sim. Essa informação de que, olha, aquela pessoa ali tem um patrimônio X ou Y. E nada impede que tenha um criminoso ali dentro, né, que receba essa informação e haja... Quer dizer, eu acho que eu estou sendo muito prudente aqui. A gente sabe que isso acontece e acontece com certa frequência. As pessoas têm noção do patrimônio que você tem e começam a se aproximar, ou mesmo sem aproximar, as pessoas falsificam documentação, como aconteceu recentemente com um grupo agora, eu não gosto de citar nomes, mas o grupo foram fazer um inventário de um grupo, de uma família que era dono de um grupo empresarial, inventário, o patrimônio por volta de R$1 bilhão, apareceu uma dívida em torno de R$600 milhões, com escritura pública, com tudo documentado, e travou o patrimônio até descobrir, até fazer a perícia e mostrar que aquilo ali era produto de falsificação, que não era verdade. Veja o problema que se dá isso. E quando a gente fala o seguinte, se vai ter que inventariar as cotas de uma empresa, é porque não foi feito um planejamento patrimonial, é porque não foi feita uma organização, não foi feita uma governança na empresa para que isso não acontecesse. Governança, inclusive, a título de substituição de administração na falta daquele que faz a administração. Então, crie essa cultura na sua família, ensine, aprenda primeiro, nos sigam aqui que a gente vai passando as informações, e crie essa cultura na sua família de planejamento, de saber o que está acontecendo com o patrimônio, de aquisição do patrimônio já dentro de uma pessoa jurídica, já com a proteção, já com a não sucessão via inventário, uma sucessão direta dentro da empresa. Isso faz toda a diferença. E quando você tem essa cultura que já é completamente difundida nos países de primeiro mundo, você tem muito mais proteção, você não fica sujeito aos fraudadores ficar ali urubuzando e querendo saber o que vão conseguir morder ali do patrimônio daquela pessoa desavisada. O Brasil é o país das fraudes e a polícia não consegue deter essas pessoas. Quando detém, e te digo o seguinte, é um ou outro, a gente sabe que no Brasil, se você não sabe, eu vou te dizer agora, os homicídios elucidados no Brasil em que as pessoas são presas, somente 0,3%. Então imagina o que a gente tem de homicídio que não é simplesmente elucidado, que a pessoa não vai presa. Imagine em relação à falsificação. É enorme. Então não deixe o seu patrimônio protegido. Os falsificadores estão aí querendo buscar as pessoas desavisadas para fraudar. Em legítima defesa, e é um tema que eu gosto bastante, legítima defesa, né? Como é que a gente deve se portar na rua, né? Então o bandido muitas vezes, se ele vê uma pessoa alerta para assaltar na rua, uma pessoa que já olhou para ele, já viu o que ele está fazendo, está atenta, não está ali ao celular, parado, olhando, sem prestar atenção ao seu redor, o bandido já tem receio daquela pessoa. Fala, não, essa pessoa está ligada no que está acontecendo. Né? Esse é o que fez o planejamento patrimonial.
Esse é a pessoa que fala assim, não, esse aqui já, ele tem uma cultura, se começar a mexer, qualquer coisa que tentar fazer aqui, vai descobrir rápido. Diferente daquele que deixa o patrimônio no CPF. Né? Deixou o patrimônio no CPF é aquele que está na rua olhando ao celular e de repente o celular vai embora na mão do bandido. Né? Crie essa cultura, passe para os seus filhos, porque adquirir patrimônio no Brasil não é fácil e, diante disso, a gente tem que preservar e diminuir o pagamento de impostos, não passar pelo processo de inventário e proteger o patrimônio contra os fraudadores e contra dívidas futuras que possam vir. A gente não sabe o dia de amanhã. Muito obrigado, fique com Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o joinha pra gente aí se você gostou da informação, para o YouTube divulgar para mais pessoas. Um abraço.